A guerra em Gold Valley finalmente começou. Em uma ilha distante no West Blue, muitos mistérios estavam enterrados. Porém, o que ninguém imaginava era como esse incidente seria tão importante para o desenvolvimento final. No meio de um jogo sanguinário, a verdadeira natureza do governo vem à tona e causa desconforto naquelas figuras que viriam moldar o mundo. No início, pensávamos que havia apenas 3 pilares: David Isback, Goldie Roger e Monkey D. Garp. Entretanto, um herói surge naquele momento. No caos da destruição, o brilho da libertação ecoa e um personagem que todos pensavam que ficava apenas parado, brilha e graças a isso, o mundo pode caminhar para o seu amanhecer. Bom, ficou curioso e ansioso para saber tudo o que aconteceu nesse capítulo, que sinceramente foi o melhor do ano? Então fica comigo até o fim, se inscreve no canal e deixa o like, porque agora temos o começo do fim, mais conhecido como o capítulo 1160 de One Piece. Começamos de onde paramos, diretamente do palco principal, onde o apresentador falou sobre os prêmios e introduziu a Shaq como uma obra de arte daqueles jogos deturpados. Lá em cima, dessa vez, o nobre agora fala sobre o clã Dave e faz com que alguns indivíduos sejam mostrados. Nesse momento, o resto dos Tenryubitos entram em fúria e começam a xingar e jogar vários objetos nos membros do clã. Inclusive, como podemos ver, alguns deles também são bucaneiros, assim como Kuma. Também, nesse momento, pela primeira vez, nós podemos ver a mãe do Barba Negra. Ela tem um visual um tanto quanto interessante. Ela se coloca na frente do filho tentando protegê-lo do que a plateia estava jogando neles. Mas isso não dura por muito tempo, porque o próprio apresentador pede para que eles parem. Afinal, se alguém ali morresse antes dos jogos começarem, haveria uma penalidade na pontuação. Bom, pessoal, é o seguinte, eu entendo que estamos chegando nos momentos finais da obra e que o Oda precisa direcionar o nosso ódio para o vilão final. Mas eu nem por um sonho imaginava que eu sentiria tanta pena do Tite, ou que ele seria colocado no papel de personagem em busca da vingança, porque, sinceramente, faz sentido. Tudo que o Kuma não fez, ele foi atrás de fazer. Tite está vendo os nobres, os tais deuses desse mundo, machucar sua mãe enquanto ela tenta protegê-lo. E o motivo disso é o mais absurdo possível. Então, cara, assim, ao olhar esses olhos assustados dessa criança tremendo com sua mãe o abraçando, me faz me contorcer de raiva. Bom, continuando, enquanto os nobres continuaram a gritar e clamar pelo extermínio do clã Dave, de canto podemos ver o São Saturn junto com o Garlin. O finado ancião geriátrico parabeniza o cavaleiro por ele ter conseguido a informação que levou o momento atual. Garlin, por sua vez, apenas diz que foi o destino, e isso que me deixa mais puto. O cara apenas calhou de conhecer uma moça que se apaixonou por ele e contou toda a verdade sobre a ilha. O que também nos coloca em uma posição de pensar que a mãe do Shanks faz parte desse grupo. Pensa comigo, mesmo o clã Dave vivendo em God Valley, não é como eles ficassem gritando por aí essa realidade. O próprio Rock diz que eles só conseguiram sobreviver até hoje porque eles se esconderam na sombra. Fora que também não podemos ignorar que, por alguma distorção do destino, membros do clã acabaram por ser bucaneiros, o que claramente chamou a atenção do Cavaleiro Sagrado durante a sua estadia. Pessoal, se isso se confirmar, podemos ter Shanks como um arauto da liberdade, o precursor do Luffy, aquele que tem a linhagem sanguínea tanto dos nobres quanto dos Dave D. E essa teoria é muito apoiada fortemente porque lá no capítulo 1152, Gaban chamou o Ruivo de a criança destinada. Fica só com isso na cabeça. De qualquer forma, já que estamos falando de heróis e do próprio Ruivo, vamos falar da mãe dele e a pessoa que o salvou. Dentro de uma casa abandonada, nós vemos uma mulher tremendo e perto do fim da sua vida. O ferimento que o Garlin deixou foi fatal, porém, ela não implorou pela sua vida. Ao ver um jovem marinheiro, a mulher apenas pede que suas crianças encontrem alguém de bom coração para criá-las e que elas jamais fiquem com o pai. Diante disso, a luz da sua existência se apaga. Mas uma nova luz surge, um desejo que atravessaria gerações. Dragon, naquele momento, jurou que mesmo sem conhecer os filhos daquela mulher, ele iria salvá-los. Sobre esse ato, uau, até me arrepiei com essas palavras, mas enfim, eu tô preparando um vídeo inteiro falando como o Dragon pode ser o maior libertador do mundo, então eu vou te poupar de muitos detalhes por agora e vamos seguir para os jogos vorazes daquela ilha. Depois de explicar a regra de premiação e que haviam alvos raros e super raros, a corrida pela sobrevivência começa. Enquanto famílias corriam e se escondiam, os nobres iam atrás deles sem nenhuma piedade. Independente de ser mulher ou criança, uma chacina foi feita. Pessoas comuns eram massacradas, enquanto a pontuação apenas subia. Lágrimas, desespero, morte, tudo era televisionado para a Terra Sagrada, onde os nobres espectadores torciam e iam à loucura.
O próprio Fingal Garlin estava imparável. Com cada brandir de sua lâmina, vários alvos eram acertados e suas vidas encerradas. Ao mesmo tempo, Gunko também é introduzida, devastando todos que ela vê pela frente com sua fruta da flecha. Ah, uma pausa, porque uma coisa interessante de observar é que nessa cena ela tá com o cabelo longo. Característica essa que só aconteceu depois de Ymue possuir seu corpo lá em Elbaf. Ou seja, isso pode ser uma clara indicação que o Soberano Supremo tenha que intervir depois de ver vários piratas poderosos colocando a vida dos nobres em risco e que seus cavaleiros sagrados não conseguiriam fazer nada. Afinal, foi isso que aconteceu lá em Elbaf. Em um momento, os cavaleiros estavam por cima da carne seca, no outro, eles iriam ser devastados, até que o chefinho resolveu aparecer. De qualquer forma, continuando, se tem um cara que eu queria que tivesse ido de vala naquela época, é esse aqui, Shepherd Somers. Ao invés de dar logo fim no seu alvo, que simplesmente é uma criança assustada em cima de uma árvore, ele coloca seus espinhos embaixo e começa a chutar, fazendo ela cair. No mesmo momento, o pai da criança aparece e se joga no espinho para tentar salvá-la, mas eu imagino que os dois não tenham suportado e acabaram morrendo. Pelo menos o Oda censurou isso daqui. Mas uma pergunta surge, vocês se lembram de algo? Agora lá em Elbaf, não faz tanto tempo assim, Somers colocou uma espécie de armadura de espinhos invisíveis ao redor das crianças gigantes que estavam andando, dormindo até o fogo. Enquanto o caos era gerado, ele continuava rindo e se divertindo enquanto assistia aos pais se ferirem ao abraçarem seus filhos. Velho, eu sei que todos os nobres são incrivelmente deturpados, mas esse daqui é outro nível. O que o Gaban fez foi pouco. E se tem alguém que é pior que ele, só pode ser o Garlin. Bom, continuando, Dragon está correndo quando se depara com um monte de corpos jogados. Por um momento, ele se lembra que caso ele seja encontrado ali, não somente ele, como toda a sua divisão, seria decapitada. Assustado e tremendo, o jovem marinheiro engole o choro, respira fundo e decide que quer proteger os filhos daquela mulher. Nesse momento, ele ouve uma conversa de longe. Ivankov estava fazendo seu discurso que vimos durante o capítulo 1096, só que algo estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar a história para sempre. Um nobre havia encontrado o grupo e estava prestes a atirar no Kuma, quando de repente o Dragon puxa a arma e coloca o Tenryubito para dormir com um dos seus dardos soníferos. Isso fez com que o nosso grande bucaneiro e seu grupo saíssem vivos. Basicamente, se pararmos para pensar, eu não sei se vocês entenderam, mas o Dragon indiretamente salvou seu filho no futuro. Também, como a gente imaginava uns capítulos atrás, todos os futuros membros do Exército Revolucionário estavam presentes, o que condiz demais com o tipo de coisa que está acontecendo em God Valley. Qual lugar melhor para se iniciar uma revolução do que em uma ilha onde as pessoas comuns e inocentes estão sendo massacradas? E falando em revolução, finalmente chegou o momento. Vindo por todos os lugares da ilha, vários navios piratas começaram a surgir. Porém, o mais perigoso deles desembarca na ilha. Aqui, em uma belíssima página dupla, podemos rever aquela cena do flashback do Kuma, só que da perspectiva real. Temos todos os piratas Rocks reunidos e seu capitão, Dave Disback, está na frente dizendo que dessa vez é para eles cooperarem. O objetivo daquele bando era simples, salvar a Shaki, conseguir todos os tesouros e Akuma no Mis poderosas. A real é que a chegada desse bando por si só já é suficiente para virar tudo de cabeça para baixo, meio que literalmente por conta da fruta do Barba Branca. De qualquer forma, assim que eles chegam perto da ilha, Rocks literalmente sai correndo da frente, o que basicamente faz com que todos ali se separem. A chegada dos piratas Rocks causou uma confusão absurda. Os nobres começaram a correr com medo e estavam exigindo que os marinheiros fizessem algo e os protegessem. Diante desse cenário, Dragon aproveitou para conseguir pegar os gêmeos e fugir com eles. Como se não bastasse os piratas Rocks, outro grupo poderoso chegou. Os piratas Roger. Naquele instante, os marinheiros estavam completamente perdidos. Boa parte dos nobres mundiais seriam eliminados no fogo cruzado e muitos esquadrões deixariam de existir. Roger sai na frente gritando que salvaria Shaki, mas seu próprio bando atropela ele e o deixa deitado no chão, todo lascado. É o que eu digo, mesmo em um bando onde a união é o valor mais importante, quando o assunto era Shaki, salve-se quem puder. Continuando, enquanto mais piratas chegam à ilha, uma luz de esperança surge pro lado do governo, pois um grupo está se organizando para entrar para a briga. Os Cavaleiros Sagrados.
Pela primeira vez, todos eles estão reunidos e podemos ver que são sujeitos bem estranhos. Além do Garland, do Somers e da menina de chapéu que já conhecemos, nós vemos um gigante chifrudo que mais parece um tritão, uma outra criatura chifruda de óculos de sol, um cara segurando uma foice e usando uma máscara de osso de cabra e uma mulher com uma lança que, se bem agora que eu me lembre, a gente viu também lá no capítulo 96. O legal é que o nome deles não foi apresentado e nem mesmo a família que eles pertencem. E também uma outra coisa interessante é que a Gunko não estava ali no meio, ou seja, possivelmente ela só foi designada para a função de Cavaleira Sagrada depois desse incidente. Bom, o objetivo desse grupo é simples, proteger unicamente os nobres mundiais. Então, mesmo que vários marinheiros se tornem casualidades, bem, não importa. O problema é que a entrada dos cavaleiros na briga foi apenas o começo da reviravolta, porque usando sua força avassaladora, mesmo estando a quilômetros de distância da ilha, Garp pega uma bola de canhão e dispara com uma força sem igual. Ao acertar a ilha, ele consegue conter boa parte dos piratas e não para por aí. O dano que na teoria não deveria ter alertado tanta gente chamou a atenção tanto do Roger quanto do Xebec, que por aquelas expressões sabia que alguém poderoso estava se aproximando. E não é pra menos, porque vindo a uma velocidade assustadora, vemos a famosa frota do Garp com Bolgarth e outros marinheiros ao seu lado. Naquele momento, pessoal, a expressão do vice-almirante foi uma cópia igualzinha da expressão do seu neto quando o Chapéu de Palha chega pra porradaria. E bem completamente diferente da do Dragon pela personalidade que ele tem atualmente. Bem, a sua presença faz o ânimo voltar para as tropas, que agora sabem que um reforço poderoso chegou. Bom, o palco está montado. As peças, cada uma tem sua função. Gull Valley começou. Cada detalhe está sendo revelado e falta pouquíssimo tempo para finalmente descobrirmos a verdade sobre a luta entre Roger, Garp e Xebec. Porque, sinceramente, o Roger impedir um homem que apenas quer salvar sua família não me parece algo que ele faria. Outra coisa, como é que os Cavaleiros Sagrados entrarão nisso? Eles ficarão ocupados com a tripulação dos Rocks e dos Rogers? E o Dragon? Agora que foi confirmado que ele foi responsável por salvar o Shanks, será que no fim desse incidente ele irá assumir e se tornar um revolucionário? Eu sei que fácil não vai ser. Afinal, o pai dele, o poderosíssimo Garp, está na ilha e se ele visse o filho tentando trair a marinha, ele não deixaria. Bom, de qualquer forma, chegamos. Demorou 28 anos praticamente, mas o maior incidente da história está sendo desenrolado e tenho certeza que quando esse flashback acabar, One Piece jamais será o mesmo. Tudo fará sentido e com isso, nosso futuro libertador, Monk D. Luffy, poderá seguir para sua missão final de conquistar One Piece e derrubar o governo. Infelizmente, temos uma notícia triste. Semana que vem não temos capítulo, mas eu quero saber de vocês uma coisa. Esse capítulo 1160 foi o melhor do ano? Sim ou claro? Deixa aqui nos comentários. No fim, pessoal, com a chegada desse capítulo, descobrimos que nem mesmo o Barba Negra é um vilão de verdade. Ele é apenas uma criança inocente que viu seus pais serem mortos por conta de um jogo de um bando de fracassado que brinca de ser deuses. Portanto, basicamente, o Oda legitimou o comportamento do Teach da atualidade. Ai, a cada nova descoberta meu coração bate mais forte e tenho certeza que depois dessa pausa, finalmente veremos as lutas mais incríveis de toda essa maravilhosa obra.